fizeram votos. Senhor, abençoa-nos agora, Deus, que a Tua palavra foi lida e que ela seja exposta de maneira fiel, Deus, encontre corações sempre prontos, ó Deus, a ouvi-la, a aprender com ela e a obedecer. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos aqui continuando com a história do profeta Jonas. Semana passada nós vimos que Deus dá a ele uma comissão: vá até Nínive, vá até aquela cidade corrompida e anuncie ali o meu juízo, porque a maldade dela chegou até mim. Jonas então, ele decide ir no caminho contrário. Nínive está de um lado, ele decide ir para o outro lado, ele decide ir para Tarsis. E nós vimos que muitas vezes nós como igreja assumimos essa postura de Jonas e acabamos indo contra ou desobedecendo a vontade de Deus, o chamado de Deus para nós. Nessa semana nós vemos a continuação dessa história, o que aconteceu depois que Jonas entrou naquele navio. Nós vemos então que o Senhor ele manda uma forte tempestade sobre o navio onde está Jonas. Os marinheiros estão desesperados, eles estão grandemente assustados. Jonas está dormindo no fundo do navio, enquanto os marinheiros clamam cada um ao seu Deus e começam a lançar as cargas do navio, porque o navio mais leve consegue manobrar com mais facilidade na tempestade. Então o capitão vai até o porão, encontra Jonas dormindo e pergunta: por que é que você está dormindo aí tão tranquilamente enquanto a tempestade está vindo sobre nós? Jonas então levanta, vai até o convés. Os marinheiros querem descobrir por meio de sortes, por meio de um sorteio, algo que era comum naquela época para se discernir a vontade de Deus. Os marinheiros então lançam sortes e as sortes controladas por Deus, elas acabam apontando para Jonas. E eles querem saber por que é que Jonas está sendo perseguido por Deus. Por que é que esse homem é a causa da tempestade? Então ele diz: eu sou um hebreu e eu sirvo o Senhor, Deus dos céus e da terra. Me joguem ao mar, porque o problema de Deus é comigo, não é com vocês. Me joguem no navio e essa tempestade vai parar. Os marinheiros, em princípio, relutam, tentam ainda remar para a terra, mas a tempestade vai aumentando, até que eles percebem que não há outra maneira senão jogar Jonas no mar. Pode ser que essa motivação deles não fosse nem um pouco altruísta, porque na verdade é como se eles dissessem: bem, Jonas, o problema é entre você e Deus, nós não temos nada a ver com isso. Vai para a água e vamos ver o que Deus faz. E para provar que de fato aquela tempestade foi enviada por Deus, assim que Jonas é jogado na água, a tempestade cessa. Você sabe muito bem que nenhuma chuva forte para desse jeito, não é verdade? A chuva vai parando aos poucos. Mas aqui nesta narrativa nós vemos que assim que Jonas foi jogado para fora do barco, o mar se acalma. Essa é a história de hoje. Então os marinheiros passam a adorar e a temer o Senhor. Resumidamente, esse é o contexto da história. Eu quis marcar isso porque nós vamos nos ater em alguns conceitos preciosos dessa lição, sem nos ater tanto à história em si. Eu quero perguntar a você, que, olhando esse texto, quanto custa a desobediência? Quanto custou a desobediência de Jonas nessa história? A desobediência de Jonas nessa história custou a ele o sorriso de Deus, o prazer de Deus sobre a vida deste profeta. A desobediência de Jonas custou a ele a paz do seu coração. Pode ser que o sono de Jonas fosse aquele sono atribulado, um sono assustado de fuga. Como era a história de Jonas? Uma história de fuga? A desobediência de Jonas custou a ele a pior aventura da sua vida. Certamente. Custou a Jonas tornar-se insensível à voz de Deus. Custou a Jonas ferir a outras pessoas. Custou a Jonas pecar de uma maneira que ele provavelmente nunca havia feito antes. Custou a Jonas colocar até mesmo a vida de outras pessoas em risco. É isso que foi o preço da desobediência do profeta. E nós? Eu, César, você, qual é o preço da nossa desobediência? Eu quero tratar com você hoje
e mostrar a você, a partir desse texto, duas realidades em perigo. Duas realidades em perigo. De um lado, a realidade ou a vida dos marinheiros. Do outro lado, a vida e o perigo na vida de Jonas. Primeiro, o perigo na vida dos marinheiros. O perigo dos marinheiros é o perigo de buscar socorro nos lugares errados. Esse é o perigo presente na vida daqueles homens do mar. Meus irmãos, de fato, a tempestade devia ser uma tempestade muito violenta, porque ela assusta até mesmo homens que eram tremendamente experientes no mar, homens que conheciam o mar, que faziam aquela rota com uma certa frequência. Mas uma tempestade tão violenta que faz com que até mesmo esses homens se assustem. Eles temem a violência da tempestade. Esses marinheiros clamam cada um ao seu Deus. Eles começam a clamar ao seu Deus, cada um ao seu Deus com Deus minúsculo. Eles começam a lançar fora as cargas para tentar aliviar o navio. E mesmo depois das advertências de Jonas apontando para eles o caminho que eles deveriam seguir, ainda assim eles tentam salvar o navio remando para a terra. Esses marinheiros são um retrato, meus irmãos, de um mundo, do nosso mundo, da realidade onde nós vivemos, da cidade onde nós vivemos, do nosso bairro, uma realidade de um mundo que tem mais os efeitos do pecado do que aquele que o pecado ofende. Esse mundo tem mais medo das consequências do pecado do que de Deus, a quem o pecado é uma ofensa. Nós muitas vezes somos assim. Nós temos mais temor dos problemas que o pecado causa, temos mais temor da doença, temos mais temor da miséria, temos mais temor da injustiça, da morte, do que do Senhor, que julga o pecado e que pode nos livrar. O nosso medo está no lugar errado. Então, por causa desses nossos temores, nós recorremos à religiosidade, aos nossos rituais. Católicos fazem promessas, evangélicos fazem votos, jejuns. Nós adotamos atos de religião, atos de religiosidade, rituais, pensando que o simples ato vai nos livrar. Às vezes o mundo aí por fora adota um conceito fluido de Deus, pensando que Deus pode ser encontrado em qualquer caminho. É o que o texto nos mostra na figura do capitão. Roga ao teu Deus, não importa qual ele seja. E as pessoas dizem, bem, eu vou me aproximar de Deus, mas que Deus nós estamos falando? No meio do perigo, no meio da tempestade, nós tantas vezes recorremos aos falsos deuses. Pastor, nós não temos ídolos? Sim, muitas vezes nós temos sim. Nós confiamos na força do dinheiro, na força da ciência. Nós confiamos no poder e a influência que as nossas amizades nos dão. Nas nossas tentativas de afastar de nós o perigo do pecado e as consequências do pecado, nós recorremos aos nossos esforços humanos e tentamos de todas as formas nos livrar pelo nosso próprio esforço. No meio da tormenta, muitas vezes nós nos entregamos ao desespero. Nós nos entregamos ao desespero e entregamos as pontas, não a Deus, mas à sorte, como os marinheiros fizeram. Você sabe como é que se salva alguém que está se afogando? Como às vezes é necessário, o que é necessário você fazer para alguém que está se afogando? Você já viu uma pessoa nessa condição? Ela se debate porque ela tenta alcançar o fundo da água, do mar ou da piscina, e ela se debate e você pula para salvar, e muitas vezes você não consegue porque ela está se debatendo, ela está tão agitada que você não consegue.
de tal maneira que às vezes é necessário você esmurrá-la ou deixá-la de alguma maneira inconsciente para que você possa salvá-la. Eu quero dizer com isso que não existe salvação possível enquanto a pessoa insiste em se debater. Enquanto nós insistimos em nos debater e tentar nos livrar por nós mesmos, não existe salvação para nós. Não existe salvação possível para quem tenta tomar a rédea do seu destino nas suas próprias mãos. O que muda o destino desses marinheiros? O que muda o destino desses homens no texto no qual nós meditamos hoje? O destino desses homens é mudado quando eles buscam a vontade de Deus. De uma maneira meio torta, é verdade, nesse texto, porque eles lançam sortes, mas eles estão de alguma maneira buscando conhecer qual seja a vontade de Deus, entender por que é que Deus está fazendo o que está fazendo e como é que eles podem se livrar. Quando eles buscam a vontade de Deus, começa a mudança da sorte dele, do destino deles. O destino desses homens muda quando o pecado é reconhecido em Jonas e é confessado por eles, marinheiros. Quando o pecado é confessado, a sorte muda, o destino muda. Quando esses homens deixam os seus esforços e se entregam à vontade do Senhor. Quando eles realmente soltam, para usar a terminologia pentecostal do velho cântico, quando eles soltam o cabo da nau, e aí o Senhor toma realmente o destino deles nas mãos. O destino desses homens é mudado quando eles reconhecem o Senhor como o único Deus verdadeiro. É como diz o Salmo 46, verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É isso que muda o nosso destino. É isso que muda o destino deste mundo. Quando nós nos aquietamos e confiamos o nosso destino nas mãos do Senhor, ou como diz Provérbios 3:5, outro texto caro ao nosso coração: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A libertação, a segurança, a vitória vem quando nós confiamos no Senhor. Isso muda o nosso destino. A nossa salvação está na confiança firmada no Deus que é o único capaz de nos salvar. Mas o perigo, meus amados, esse é o perigo dos marinheiros desse texto. Esse é o perigo do mundo aí por fora. A confiança em si mesmo, a confiança na própria força, a arrogância de achar que você pode salvar-se pela sua própria força. Mas há uma outra pessoa em perigo nesse texto. Essa pessoa é Jonas. E o perigo de Jonas é o perigo de uma igreja desobediente. É o perigo de uma igreja desobediente. Quando Jonas ele embarca naquele navio, na sua viagem absolutamente insensata, ele não coloca apenas a si mesmo em risco, mas ele também está colocando em risco aqueles que estão ao redor dele. A desobediência de Jonas não vai custar apenas a ele, custa também àqueles que o cercam, os marinheiros. No meio da tempestade, o navio está quase afundando. E onde é que está Jonas? Onde é que está Jonas no meio da tempestade? Enquanto todo mundo está gritando, correndo, desesperado, com medo pela sua própria vida, onde é que está o profeta? Dormindo, no fundo do navio. Amados, quando a nossa sociedade, quando a nossa cidade, quando a nossa cultura, ela está prestes a ruir, e essa é a realidade do nosso tempo. Quando o nosso mundo está caindo pela falta de fundamentos, de valores fundados na palavra de Deus, onde está muitas vezes a igreja? Onde está a igreja do Senhor?
Quando a igreja é desobediente ao seu chamado, algumas coisas acontecem. Quando eu e você desobedecemos o chamado do Senhor para a nossa vida como igreja, algumas coisas acontecem. As pessoas ao nosso redor sofrem. Nós olhamos para o nosso texto e vemos que a ira justa de Deus não atinge apenas Jonas. É claro, os marinheiros também não poderiam dizer que eles eram inocentes. Eram pecadores. Como pecadores, eles merecem também a ira de Deus, tanto quanto Jonas. A ira justa de Deus, entretanto, não vai atingir apenas Jonas, porque ele é o problema principal aqui. Meus irmãos, se Jesus é o único caminho para a salvação, se Jesus é a única esperança para este mundo, e eu e você como igreja não anunciamos o Senhor Jesus, qual a esperança vai restar para esse mundo? Nós estamos colocando as pessoas em perigo quando nós não anunciamos. Nós temos de crer, meus irmãos, que o Evangelho é capaz de transformar essa cultura contaminada pelo pecado. O Evangelho tem esse poder. Nós temos de crer que o anúncio da vontade de Deus pode de fato fazer o mal retroceder. Anunciar o Evangelho pode fazer a nossa sociedade ser melhor, pode resgatar pessoas do vício, pode transformar estruturas de poder, pode mudar a realidade deste bairro aqui do Chora Menino ou o seu bairro onde você mora, pode mudar a realidade da sua casa. E quando nós não fazemos isso, pessoas sofrem, pessoas estão em risco. Quando a igreja é desobediente ao seu chamado, eu e você somos expostos. Nós somos expostos, por exemplo, na nossa indiferença. Jonas está dormindo, o capitão do navio vai até ele e pergunta: como é que você pode estar dormindo? A indiferença de Jonas está exposta. Assim também a nossa igreja pode ser exposta diante da sua indiferença. Como é que eu e você podemos estar indiferentes diante de tanto sofrimento, diante da crise de valores que aflige esse mundo, diante do pecado que nós vemos todos os dias? Como é que eu e você podemos estar indiferentes? Por mais que nós sejamos rejeitados, e é verdade, a igreja é rejeitada quando ela é fiel, as pessoas torcem o nariz quando nós anunciamos o juízo de Deus e a graça de Deus também em Jesus Cristo, ainda assim as pessoas olham para a igreja como uma referência. Não é verdade? Ainda assim as pessoas olham para nós como uma referência do que as coisas devem ser. Mas e quando a referência não existe? E quando a referência desapareceu? Por que o islamismo, por que os muçulmanos, eles crescem tanto em número na Europa? Porque na verdade eles estão preenchendo um vácuo de referência. A igreja era a referência da Europa. Quando a igreja é massacrada pelo liberalismo e ela desaparece na Europa, alguém vai preencher o vácuo. Porque por mais que as pessoas dizem que não creem numa verdade absoluta, esse conceito está no coração delas. Elas precisam de uma verdade na qual basear as suas vidas. A igreja é exposta na sua indiferença. Quando nós somos desobedientes, nós somos expostos na nossa hipocrisia. Jonas confessa conhecer o Senhor. Jonas confessa ser servo do Deus soberano que criou os céus e a terra, mas ainda assim, ele tenta fugir dele. É incoerente. Se Deus é soberano, se Deus criou todas as coisas, se Deus sabe de tudo, como é que eu posso fugir dele? Jonas é incoerente e é por isso que os marinheiros perguntam: como é que você fez isso? Por que você fez isso? Jonas está exposto na sua hipocrisia. Jonas é aqui o retrato de uma igreja que muitas vezes não vive aquilo que ela afirma crer. É o retrato de uma igreja de domingo que não passa para segunda-feira. Retrato de uma igreja do fariseu hipócrita que desce do caminho de Jericó e que não quer olhar para o samaritano caído. Retrato de uma igreja que tem fé sem obras
que segundo Tiago é incapaz de salvar quem quer que seja. Uma fé sem obras é uma fé morta. Há um velho cântico dos vencedores por Cristo que diz: ou faz o que fala, ou se cala de uma vez. É melhor nós nos calarmos do que falar e não fazermos. Lembram-se da lição de casa da última semana? Ou você faz o que você fala, ou você se cala. Jonas está exposto na sua hipocrisia. Quando uma igreja é desobediente, nós também somos expostos na nossa dureza de coração. Pense bem, Jonas, diante do seu pecado exposto, ele poderia ter se arrependido. Jonas poderia ter pedido para que o navio voltasse. Ele poderia ter dito: a solução para esse problema do mar é nós voltarmos para o porto. Vocês me deixam lá e eu vou para Nínive. Ou então Jonas poderia ter pedido ao capitão do navio: é fácil essa tempestade parar, me deixem no próximo porto e eu vou para onde eu tenho que ir e vocês vão seguir o seu caminho com tranquilidade. Mas Jonas, ele prefere o caminho mais difícil. Ele prefere morrer. Ele prefere ser jogado no mar violento a mudar o seu rumo. Jonas está exposto na dureza do seu coração. Assim também são muitas igrejas, meus irmãos. Em nome de Jesus, que nós aqui nesta igreja não sejamos assim. Assim são muitas igrejas que preferem morrer a mudar. Elas preferem morrer a mudar. Muitas igrejas morrem por não quererem dar ouvidos ao chamado de Deus para a mudança necessária na vida delas. Uma mudança que nos chama para a necessidade de demonstrar amor uns pelos outros. Igrejas que vivem se digladiando, brigando dentro de si, cheia de conflitos em que não existe amor uns pelos outros. Essa igreja precisa mudar ou ela vai morrer. Igrejas que precisam de uma mudança da necessidade de demonstrar a sua compaixão, de olhar para o que sofre, independente do que ele creia, mas ainda assim você demonstrar a sua compaixão pelas pessoas, porque foi o que Jesus fez. Uma igreja que precisa ouvir o chamado de Deus para a mudança, na necessidade de demonstrar um novo modo de viver. Uma igreja que seja coerente, em que a santidade não esteja apenas no discurso, mas esteja na vida de todo dia. Muitas igrejas morrem porque elas não querem dar ouvidos ao chamado de Deus para a mudança, na necessidade de um testemunho adaptado na sua linguagem, não na mensagem. A mensagem é eterna. Mas a igreja não pode se cegar diante da realidade de um novo tempo, e ela precisa adaptar a sua linguagem à realidade em que ela vive, senão ela vai morrer. E Deus está nos chamando a essa mudança. Tom Rainer, um grande estudioso da igreja moderna, registrou certa vez dizendo que muitas igrejas preferem morrer a mudar. E tenham certeza, elas irão. Se a igreja não ouvir o chamado de Deus à mudança, ao arrependimento, elas irão morrer. Quando nós somos expostos, meus irmãos, nós somos envergonhados diante dos homens. O capitão repreendeu a Jonas, os marinheiros repreenderam a Jonas. Os marinheiros acabaram temendo mais o Senhor do que Jonas. Isso é uma vergonha. Que vergonha quando alguém de fora nos repreende como igreja. Jonas é um agente secreto, como tantas vezes eu e você somos. Nós podemos tentar nos ocultar, mas é impossível para a igreja ocultar a sua desobediência. Você pode tentar se esconder e ser um agente secreto, mas a sua desobediência, cedo ou tarde, vai ser revelada. Deus vai cobrar de nós o sangue perdido por causa da nossa negligência. Nós lemos Ezequiel 33 hoje. Deus vai cobrar o sangue
das pessoas que nós colocamos em risco, porque nós fomos desobedientes. Nós apontamos para os perigos, meus irmãos, mas qual a solução? Onde é que está a salvação no texto? Eu não quero terminar nos perigos aqui. Eu quero falar da solução. A solução está no amor persistente de Deus. O amor de Deus neste texto do profeta Jonas, neste livro de Jonas, é persistente. É um amor que abre os olhos para que os marinheiros contemplem o único Deus verdadeiro. Ele abre os olhos dos marinheiros e Ele abre os nossos. O amor persistente de Deus não permite que Jonas permaneça na sua desobediência, mesmo que isso puxe a afundar o navio. O navio pode afundar, mas Jonas, eu amo tanto você que eu não vou desistir de você. Teu navio pode estar afundando, mas creia, Deus está manifestando o seu amor. O amor de Deus, esse amor persistente que aponta para a única solução real, é algo maravilhoso nesse texto. Quando os marinheiros pegam Jonas e lançam ao mar, a expectativa é de que ele morresse. E aí nós temos a figura de um morrendo por todos. Isso te lembra de alguém? De um morrendo por todos? O amor de Deus está em Jesus Cristo. A coerência que nós esperamos em Jonas, nós vemos em Jesus. Aquele que viveu uma vida em temor ao Pai, que não teve medo da tempestade que a cruz representou, mas que viveu uma vida de temor a Deus, Pai. A coerência que nós esperamos em Jonas, nós vemos em Cristo, que não fugiu, mas encarou o desafio de vir até uma cultura que o odiava. A coerência que nós esperávamos em Jonas, nós vemos em Cristo, que se entregou para morrer em lugar de todos aqueles que creram. Essa é a coerência que nós esperamos ver na igreja. Uma igreja que tenha temor de Deus. Uma igreja que vá até a cultura. Uma igreja que se entregue, se necessário for, para morrer, para salvar a este mundo que está perecendo. Como é que eu aplico isso na minha própria vida? O que isso tem a ver com a sua própria vida? Se você deseja ser salvo, se você deseja ser realmente salvo, pare de depositar a sua confiança nos recursos humanos e creia tão somente no Deus verdadeiro. A sua salvação não está em homens, a sua salvação não está no seu braço, a sua salvação está no Deus verdadeiro. Outra coisa, seja honesto ao reconhecer diante de Deus tanto o seu pecado quanto a sua necessidade dele. Jonas não confessou o seu pecado e sofreu por causa disso. Reconheça o seu pecado. Reconheça a sua necessidade de Deus. Reconheça que você não é forte o suficiente para vencer as tentações. Reconheça a Deus na sua vida. Busque desenvolver um coração sensível ao drama deste mundo. Quanto o nosso coração às vezes está endurecido, que nós não percebemos o sofrimento das outras pessoas. Nós vemos o drama dos refugiados fugindo da guerra. Nós vemos o drama desta epidemia do Zika vírus, tantas mães dando à luz a crianças com problemas. Nós vemos a corrupção que aflige o nosso país e muitas vezes o nosso coração está insensível a essas coisas. Procure desenvolver um coração sensível, analisando e pensando esse mundo em como Deus o vê. Seja coerente com aquilo que você afirma crer. Tenha coerência na sua vida. Tenha coerência no seu falar, com o seu viver, naquilo que você afirma crer e naquilo que você faz. Seja coerente, seja íntegro. Íntegro quer dizer inteiro, seja inteiro. Não seja meio crente, seja crente. Ou não seja. Ou não seja. Mas
Mas se você afirma crer em Jesus como seu Salvador, se você afirma que Ele é o seu Rei, que Ele é o seu Senhor, haja desta maneira. Que o Senhor motive a todos nós, meus irmãos, a um arrependimento sincero, a voltar o nosso olhar para Ele, o único que é capaz de nos salvar, individualmente e como igreja. Vamos nos colocar em pé e, refletindo nessas coisas, cantar o hino 221.